Boas-vindas a mais uma investigação detalhada. É uma satisfação enorme ter a companhia de quem acompanhou a nossa análise de hoje. E eu confesso que estou bem empolgada porque a missão desta nossa exploração é jogar luz sobre algo que, no fim das contas, atua como uma verdadeira engrenagem oculta por trás do sucesso ou do fracasso de absolutamente qualquer iniciativa. Com certeza. E é bom deixar claro logo de cara que não estamos falando da escolha do software mais moderno do mercado. Exato. Nem da aprovação de orçamentos milionários ou da criação daqueles cronogramas desenhados com perfeição milimétrica em planilhas supercomplexas. O foco principal aqui é, o elemento humano mesmo, as pessoas. O que muitas vezes é a parte mais imprevisível de todas. Nossa, sim. E para quem busca aquele tipo de conhecimento prático, sabe? Que pode ser absorvido rapidamente e aplicado na rotina diária logo em seguida, o cenário de hoje está perfeitamente montado. A base de toda a discussão que faremos agora vem de um documento riquíssimo e muito revelador. Ele é intitulado 7 Partes Interessadas, Nossos Melhores Amigos em um Projeto. E a grande promessa dessa nossa análise é pegar todos esses conceitos técnicos que o documento apresenta e destilar tudo isso em ferramentas bem práticas. Isso. O objetivo é que quem nos ouve termine esta sessão com uma perspectiva completamente renovada sobre como mapear e gerenciar expectativas ao redor de qualquer tipo de empreendimento. E essa mudança de perspectiva começa por estabelecer o tom correto logo de partida. O texto base traz uma citação que carrega um peso enorme. Ela foi retirada diretamente da 7ª edição do Guia PMBOK. Só fazendo um parêntese rápido, para quem talvez não tenha familiaridade com a sigla, o PMBOK é o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. É basicamente a grande referência global, o padrão ouro na área. Perfeito. E a frase do guia afirma o seguinte: os projetos são realizados por pessoas e para pessoas. É uma declaração tão simples. Sim, é simples, mas altera fundamentalmente a forma de encarar o trabalho. O foco do material que estamos dissecando não recai puramente sobre a burocracia de preencher formulários de risco ou seguir processos metodológicos rígidos. A ênfase recai sobre as chamadas Power Skills, que são aquelas habilidades interpessoais e comportamentais indispensáveis. Exatamente. Habilidades para gerenciar expectativas, mediar conflitos e, acima de qualquer outra coisa, construir relacionamentos sólidos. A gestão dessas partes interessadas não deve ser vista como um mero detalhe administrativo que fica lá no fim da lista de tarefas. É um aspecto crítico. Total. O domínio dessas habilidades humanas é o que verdadeiramente garante uma gestão capaz de entregar resultados consistentes. E isso não importa o tamanho da equipe ou a complexidade do setor de atuação. E a fonte que estamos utilizando ilustra muito bem o perigo de ignorar essas habilidades com um estudo de caso super didático. É a história do David. E a trajetória do David serve como um espelho perfeito para a realidade de muitas lideranças que estão nos ouvindo agora. Sem dúvida, é um caso clássico. O cenário é o seguinte: o David assumiu a responsabilidade de liderar um projeto de reforma de uma casa inteira. Os proprietários do imóvel, que assinaram o contrato e estão financiando a obra, são o Marcos e a Janelle. Na cabeça do David, o escopo parecia incrivelmente simples e linear. Claro, ele olhou para o básico. Pois é. Haviam os clientes pagantes, havia a equipe de empreiteiros pronta para execução e havia o orçamento aprovado no banco. O raciocínio padrão seria o que mais é necessário para a obra acontecer, certo? É o que a maioria pensaria. Só que essa visão restrita fez com que a reforma rapidamente se transformasse em um pesadelo logístico. Um pesadelo recheado de obstáculos que ele sequer imaginava que pudessem existir. O que é fascinante aqui é entender a raiz desse pesadelo. A falha central do David não foi técnica, foi uma ausência total de visão sistêmica sobre quem de fato compunha o cenário daquela reforma. Houve uma armadilha psicológica muito comum em jogo. Aquela visão de túnel, né? Exato. A visão de túnel focada exclusivamente na transação financeira. A tendência natural é olhar apenas para quem assina o cheque e para quem executa o serviço. E o resultado dessa visão de túnel foi o surgimento de vilões inesperados vindo de todas as direções. Primeiro, com o avanço das marretadas e demolições, os vizinhos da rua. Aqueles que antes eram apenas pessoas dando bom dia na calçada,
se transformaram em opositores altamente vocais. A dor de cabeça começou aí. Nossa, e como? Começaram a surgir reclamações intensas sobre o barulho das furadeiras logo nas primeiras horas da manhã, reclamações sobre a poeira constante cobrindo os carros estacionados e sobre as caçambas de entulho bloqueando a passagem de pedestres. E a situação escalou. Sempre escala quando não há comunicação. Em resposta direta a esse descontentamento na vizinhança, a administração do condomínio, a famosa Associação de Moradores, entrou na jogada. Eles trouxeram preocupações muito severas sobre o impacto daquela sujeira na estética geral do bairro, exigindo de forma intransigente a conformidade com as regras internas de convivência. E não parou por aí? Não mesmo. O golpe final veio de onde o David menos esperava: a Secretaria de Obras da Prefeitura. O projeto sofreu uma paralisação brutal devido a discrepâncias mínimas nos formulários de licenciamento. Eram exigências de informações adicionais que não acabavam mais e fiscais que simplesmente não liberavam o alvará. A obra congelou. E esse congelamento ilustra a verdadeira e expansiva definição do termo stakeholders, ou partes interessadas, que a literatura técnica defende. O erro fatal foi limitar o mapa aos clientes, ao Marcos e à Janel. Faltou olhar o entorno. A definição contemporânea, fortemente endossada por aquela referência global em gerenciamento que mencionamos antes, estabelece algo muito claro. Partes interessadas são quaisquer indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar as decisões de um projeto ou serem afetados por essas decisões. E tem um detalhe. Qual? Esta é a sutileza que muda o jogo. É quem pode se perceber como afetado pelos resultados. O fracasso ocorreu porque não houve o mapeamento prévio de todo esse ecossistema. Quem estava ao redor e não tinha nenhuma ligação financeira com o contrato, possuía na prática o poder de paralisar tudo. Certo, vamos destrinchar isso. A constatação de que o projeto envolve quem acha que tem algo a ver com a história é meio assustadora, mas a nossa fonte não entrega apenas o diagnóstico do problema. Ainda bem. O texto fornece um framework, uma estrutura metodológica pensada justamente para evitar que lideranças passem pelo mesmo sufoco que o David passou. O documento introduz o modelo dos 5 Is. Como a gente começa a desenhar esse mapa estruturado para sair da abstração e ir para a prática de verdade? A transição para a prática exige abandonar a ideia de que o gerenciamento de pessoas é pura intuição. O modelo dos 5 Is oferece uma lente de aumento metódica que impede esse tipo de surpresa. O primeiro pilar dessa estrutura é o interesse. Interest, no idioma original. E o que a gente busca com o interesse? O foco aqui é descobrir quais são as preocupações genuínas, os desejos ou as necessidades latentes que um grupo ou indivíduo possui em relação à iniciativa. Trata-se de uma investigação sobre o que aquelas pessoas esperam ganhar ou têm medo de perder com o andamento do trabalho. Entender esse ponto é o que permite calibrar os objetivos gerais da entrega com essas expectativas externas. Olhando para a nossa história da reforma, a Associação de Moradores do Condomínio se encaixa perfeitamente nesse pilar de interesse. A preocupação da administração não estava na cor da tinta da sala do Marcos e da Janel. De jeito nenhum. O que eles tinham a perder era a padronização visual e a tranquilidade da rua. O interesse central era puramente garantir que a fachada e o acúmulo de material de construção não desvalorizassem os outros imóveis. Se houvesse um mapeamento desse interesse lá na semana zero, o cronograma de remoção de entulhos teria sido desenhado para respeitar as regras do bairro desde o princípio. Essa é a aplicação prática perfeita. Avançando na estrutura, o segundo pilar é o envolvimento. Involved. Esta categoria é muito mais tática e diária. Diz respeito ao grau de participação ativa no andamento do trabalho. O pessoal da linha de frente. Engloba todas aquelas pessoas que estão contribuindo materialmente e de forma direta para a execução das tarefas, assumindo responsabilidades claras na entrega do escopo. Peiteiros gerais, os eletricistas, os pintores. A fonte destaca que identificar esse envolvimento é a chave para estabelecer canais de comunicação que funcionem. Porque se a comunicação falha aí, tudo desmorona. Sim, se a pessoa responsável pela instalação do piso não compreende claramente a expectativa de prazo
ou o padrão de qualidade exigido pelos proprietários, o resultado final fica comprometido. Essas pessoas são o núcleo operacional. Mas e quem está fora do muro da casa sofrendo as consequências? Como o modelo aborda isso? O modelo traz o terceiro pilar justamente para cobrir essa lacuna, que é o impacto. Impacto. A análise de impacto serve para medir a proporção em que o andamento do trabalho afeta a rotina alheia. Entendi, é olhar para fora. As atividades vão gerar na vida ou nos negócios das pessoas ao redor. Não é sobre quem participa do trabalho, mas sobre quem sente os reflexos dele. E aqui os vizinhos da rua do David ganham um holofote. O impacto da obra na vida deles era massivo. Mesmo sem nenhuma relação legal com a reforma, eles estavam arcando com o custo invisível do projeto, o barulho contínuo e a interrupção do trânsito local. E eles sentem isso na pele todos os dias. Ter a sensibilidade de entender esse impacto antes da primeira marretada teria permitido uma abordagem proativa. Um simples aviso prévio, um pedido de desculpas antecipado ou um acordo para não ligar as máquinas antes das 9 da manhã poderia ter acalmado os ânimos muito antes das frustrações se transformarem em denúncias formais. A antecipação do impacto atua como um escudo contra crises, e isso prepara o terreno para o quarto pilar, que costuma ser o ponto cego mais perigoso. A influência. Influence. Esse conceito mapeia algo muito específico e potente. O poder de decisão, certo? Exatamente. Refere-se à autoridade, ao poder institucional ou à capacidade crua que certos grupos detêm para tomar decisões críticas que podem alterar o curso da história. Certos indivíduos detêm o poder literal de ditar os resultados, forçar a mudança de escopo ou asfixiar a liberação de recursos financeiros. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o instinto diz que quem tem o maior poder são os clientes, o Marcos e a Janel. Mas a realidade fria é que a maior influência, no caso da reforma, não estava nas mãos de quem pagava a conta, mas sim nas mãos dos fiscais da prefeitura. Que é quem pode parar tudo. A Secretaria de Obras detém o poder da caneta. Eles têm a capacidade de negar um alvará e travar uma obra por meses devido a um carimbo faltando. A fonte ainda amplia esse cenário lembrando que, caso houvesse um financiamento atrelado a metas de progresso, o banco se tornaria uma parte interessada de influência colossal. Sem a gestão ativa de quem segura as chaves do processo, a iniciativa simplesmente morre na praia. A dinâmica de poder frequentemente reside fora do organograma principal. Para fechar o modelo, o quinto e último pilar foca nas interdependências. Interdependências. A análise aqui deixa de olhar para os indivíduos de forma isolada e passa a observar a teia complexa que os conecta. Como as coisas se amarram. Em cenários reais, as partes interessadas dependem das ações, dos prazos ou das aprovações umas das outras para que os objetivos finais sejam atingidos. O comportamento de um grupo afeta diretamente a capacidade de entrega do outro. Acaba virando um efeito dominó inevitável. Trazendo novamente para o microcosmo da nossa reforma, a equipe de marcenaria que vai montar os armários da cozinha possui uma interdependência brutal com a loja de materiais de construção. Se ocorre um atraso na entrega da madeira, a marcenaria cruza os braços. E aí a reação em cadeia começa. Isso gera um atraso na equipe de pintura, o que por sua vez gera ansiedade nos proprietários e prolonga o período de barulho para os vizinhos. É uma engrenagem onde uma única peça fora do ritmo desestabiliza o sistema inteiro. Essa é a essência. Aplicar metodicamente o modelo dos 5 Is, mapeando o interesse, o envolvimento, o impacto, a influência e as interdependências, é o que permite enxergar o cenário todo de cima. A grande virada de chave, como o texto enfatiza, é que esse processo abandona a ilusão de que o gerenciamento de pessoas pode ser resolvido com uma lista genérica de meios em cópia oculta. A estratégia de engajamento passa a ser altamente adaptada. O discurso muda, o diálogo com a administração do condomínio foca na preservação estética e nas regras de descarte. As reuniões com os órgãos da prefeitura focam estritamente em conformidade legal e segurança. E a comunicação com os vizinhos foca em respeito, empatia e clareza de horários. Cada público recebe a atenção adequada. A comunicação deixa de ser um megafone e vira um trabalho de sintonia fina.
É exatamente esse trabalho que transforma pessoas que originalmente seriam barreiras formidáveis em aliados, ou no mínimo em espectadores neutros que não vão atrapalhar o fluxo. A personalização do contato é o veículo para atingir resultados mais limpos e com menos atrito, pois atende às exigências únicas de cada fatia do público. A abrangência é enorme. Inclui quem patrocina, quem vai usar o produto final, as equipes de base, a cadeia de fornecedores, as agências reguladoras e a comunidade no entorno. E dá trabalho manter tudo isso alinhado. Muito. E a literatura é clara ao apontar que essa mentalidade não é um exercício de planejamento que se faz no mês 1 e depois se guarda na gaveta. É uma manutenção constante durante todo o ciclo de vida da execução. Então, o que tudo isso significa na prática, quando o dia amanhece e os problemas começam a chegar? Vamos colocar as cartas na mesa. A pessoa que ocupa a cadeira de liderança abre o computador, olha para esse mapa complexo, cheio de interesses conflitantes, interdependências sensíveis, vizinhança reclamando, órgãos públicos exigindo papéis intermináveis. É natural que surja uma sensação de impotência. Completamente natural. A grande dúvida que fica para quem nos acompanha é a seguinte: quanto controle real existe sobre toda essa teia de relações humanas? A percepção de impotência é muito comum. Mas o documento que guia nossa análise introduz um antídoto conceitual para esse desespero. É a ideia da esfera de influência. Esse conceito demarca os limites invisíveis dentro dos quais quem lidera pode de fato moldar atitudes e direcionar decisões. É focar no que dá para mudar. A premissa fundamental que precisa ser absorvida é que liderança não é sinônimo de controle absoluto. A esfera de influência atua através de alavancas muito específicas. A construção de um histórico de confiança, a negociação transparente, a gestão contínua de expectativas e a mitigação ágil de riscos. É exatamente nesse terreno complexo que as chamadas Power Skills entram em ação. Fica a impressão de que a atuação exigida se assemelha muito mais à de um diplomata navegando por tratados internacionais do que a de um general distribuindo ordens inquestionáveis. O trabalho acontece nas entrelinhas, negociando espaços, fazendo concessões estratégicas e garantindo que o fluxo de informações mantém o ecossistema calmo e alinhado. Se conectarmos isso ao cenário maior da gestão moderna, existe uma dinâmica de poder que considero o coração de toda a nossa discussão. Enquanto quem lidera a iniciativa tenta exercer a sua própria influência, é vital reconhecer que as partes interessadas também possuem suas próprias esferas de autoridade e seus próprios mecanismos de pressão. Eles também têm as alavancas deles. Tentar adotar uma postura ditatorial ou inflexível em um cenário interdependente é uma receita garantida para a autossabotagem. O verdadeiro objetivo é atuar como um navegador inteligente dessas correntes de poder, utilizando a persuasão para alinhar vetores e obter o suporte necessário sem depender exclusivamente da força bruta do contrato. E os benefícios tangíveis de traduzir toda essa teoria em ação diária, conforme os dados da nossa fonte apontam, compensam amplamente o esforço. O primeiro grande ganho de manter o radar ligado para essas pessoas é a aquisição de uma clareza brutal sobre as restrições reais da iniciativa logo na linha de largada. Antes das coisas darem errado. Voltando ao nosso caso do David. Se houvesse uma conversa prévia com a Secretaria de Obras, os prazos colocados na planilha seriam reais e não estimativas otimistas e irreais. O segundo benefício evidente é a prevenção estruturada de riscos. A antecipação permite criar planos de contingência antes que o problema bata na porta. E isso salva orçamentos. O acúmulo de uma comunicação empática e de colaboração consistente culmina não apenas em um produto entregue no prazo, mas em um resultado que atende de verdade ao que era esperado. É a diferença entre terminar o trabalho exausto e odiado por todos e terminar o trabalho com credibilidade. Ignorar essa camada diplomática tem um custo financeiro e operacional amplamente documentado na literatura de negócios. Quando há falha em considerar o fator humano, os sintomas são conhecidos.
o escopo perde o controle, surge uma resistência agressiva a qualquer tentativa de mudança, o suporte institucional evapora e o produto final nasce desconectado da realidade do negócio. Fica insustentável. Envolver quem importa desde o primeiro momento não é um luxo teórico, é um mecanismo de sobrevivência tática. Isso diminui a gravidade dos problemas e garante que a entrega final não seja apenas concluída, mas plenamente adotada por quem vai utilizá-la. Para consolidar o valor desta nossa investigação de hoje. Para quem lidera qualquer tipo de empreitada, seja a coordenação de um evento local ou a migração completa da infraestrutura tecnológica de uma corporação, o mapeamento do fator humano está longe de ser um formulário burocrático de compliance. Constitui, na realidade, uma vantagem competitiva formidável. Uma vantagem imensa. O domínio sobre quem tem interesse, o nível de envolvimento prático, o impacto emocional gerado, a influência institucional e a forma como tudo isso se conecta é o divisor de águas. É o que transforma uma jornada turbulenta em um processo de entregas consistentes. Isso levanta uma questão importante. Algo que emerge das entrelinhas dessa definição ampliada que exploramos. A fonte estabelece que o grupo de partes interessadas abrange até mesmo aqueles que apenas se percebem como afetados, mesmo na ausência de qualquer impacto físico, legal ou financeiro direto. Isso abre um precedente enorme. Se a percepção cria a realidade, como o ambiente corporativo atual deve lidar com as expectativas de públicos externos, muitas vezes descritos como invisíveis ou pautados por critérios não racionais? Grupos que não possuem nenhum vínculo geográfico ou contratual, mas que, engajados por narrativas, podem alavancar sua influência através de plataformas digitais para reverter a opinião pública e alterar o rumo de projetos inteiros de forma imprevisível. Fica essa reflexão sobre a vastidão dos desafios quando o principal terreno a ser gerenciado é a percepção humana. Essa exploração é o tipo de reflexão complexa que leva ao nível de qualquer mesa de planejamento e exige uma profunda reavaliação de como as dinâmicas sociais impactam os negócios. Agradeço imensamente a companhia de quem esteve conosco absorvendo essas ideias até aqui. O convite permanente é para manter a curiosidade aguçada, observar com atenção redobrada as correntes de poder invisíveis nos ambientes de trabalho e, acima de tudo, colocar ferramentas estruturadas, como o modelo dos 5 Is, à prova nos desafios reais da semana. Fim do nosso mergulho profundo de hoje. Até a próxima investigação.